Bom, galera, já assistiu o novo filme do Pantera Negra, eu tô aqui pra passar o meu veredito pra vocês. Eu vou passar pra vocês tudo que eu senti vendo esse filme numa review completa, sem spoilers, ok? Depois eu faço com spoiler. Será que o filme tá bom mesmo? Tem cena pós-crédito? E o Namor? Namor tá casca grossa? Shuri tá casca grossa? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou mandar o papo real pra vocês sobre esse filme, sem enrolação. Dizer assim se vale a pena ou não vale comprar o ingresso pra ver esse filme. Se liga, hein? Antes, perder aqui! Galera, já assisti Wakanda Forever antes de todo mundo, então já posso trazer pra vocês um review completo e sem spoilers. Eu quero passar pra vocês as minhas impressões sobre esse novo filme do Pantera Negra e eu quero ser justo, o mais justo possível. Até porque eu não me considero crítico de cinema, pelo menos não aqueles críticos que usam boina, falam francês assim. Eu não sou assim, vocês sabem, eu não sou crítico, ok? Eu gosto de ver porrada, vilão soltando a mão na cara de super-herói, eu gosto disso. Eu quero passar o que eu senti de verdade vendo Wakanda Forever. Que, aliás, a crítica especializada do Rotten Tomatoes está dando 87% de aprovação enquanto eu tô fazendo esse vídeo aqui. Então, será que o filme é bom mesmo? Será que o filme é tudo isso? Fica aí que eu vou te contar a real. Então, só quero pedir sua inscrição antes. É bom demais ter a sua inscrição. Galera, e olha só, deixa eu só falar uma coisa rápida aqui. Não é jabá, fica tranquilo. Ganhamos o Best. Ganhamos o Best, tô até arrepiado. Porra, é bom demais. Ganhamos o Best nas 3 categorias. Ganhamos Best Cinema e Cultura com o Nerd, Negócio e Finanças com o Nerd Negócios e Creator do Ano, galera. Que a gente estava disputando com gente grande demais. A gente ganhou em primeiro lugar, vocês ganharam. Porque eu sei que vocês se empenharam pra caramba. Eu sei. Peita, mas você encheu o saco pra votar. Tudo bem, né? Fazer o quê, né? Mas vocês me ajudaram nessa. Vocês aguentaram a minha encheção de saco. Eu tô muito, muito feliz. Eu queria poder fazer um vídeo só agradecendo vocês. Mas eu sei que vocês não vieram aqui. Muitos de vocês estão pulando esse agradecimento. De qualquer jeito, um agradecimento sincero demais, demais. Muito obrigado de coração por isso. Bom, falei que não ia ter enrolação. Eu menti, né? Foi só um pouquinho, né, irmão? Vamos direto. Eu curti o filme? Não sei. Como de costume, editor, bota o som dos tambores, hein? Bota o som dos tambores. Galera, vou falar a verdade. Curti! Vou falar a verdade, eu gostei bastante. E digo mais. Minha felicidade quase acabou. Pode ter certeza que o Wakanda Forever vai concorrer pro Oscar em alguma categoria, com certeza. Vai concorrer para ser o melhor filme do ano, hein? E olha que só esse ano a gente já teve Batman, teve Top Gun, ainda vai ter Avatar 2 que tá vindo aí também. Só filme blockbuster bilionário. Isso que eu não tô nem contando com Morbius, que aí, pô, não tem disputa, Morbius ganha, enfim. Então, pra ser justo aqui com vocês, eu não vou colocar esse filme do Pantera Negra dentro da categoria de super-heróis. Apesar de ser um filme de super-heróis. O que eu preciso que vocês entendam é que esse filme é diferente. Não é como Adão Negro, ok? Não tem como comparar os dois. Piorou se eu for comparar Adão Negro com Thor, Amor e Trovão. Aí não é nem pela questão da categoria ser diferente, é questão de qualidade mesmo. Inclusive, esse filme do Pantera Negra tem uma coisa que o filme do Thor não tem, que é diálogo, né? E não é diálogo sobre o bíceps do Thor, ok? O Thor parece que foi escrito pelo meu irmão, né? O marombeiro lá. Em Pantera Negra, o diálogo é bem trabalhado, é construído pra você se emocionar em qualquer linha do texto. Tô até falando igual crítico, né? Tô falando difícil. É tudo muito profundo, sabe? Fala sobre laços, sobre existência, sofrimento, escravidão, sobre perdas, sobre vingança. Então são diálogos profundos que mexem com você. Eu posso dizer tranquilamente que está no nível de roteiro acima de tudo que foi lançado recentemente pela Marvel. Por isso eu digo que não tem comparação, exatamente por isso. É um filme que tem muita emoção, tanto tristeza como hype de ver briga boa e bem coreografado. Então você tem de tudo. É uma onda assim de emoções e sentimentos. E por falar em briga boa, galera, o CGI tá top, o CGI tá bem feito, ok? Não tem personagem parecendo PlayStation 3 que mexe a cabeça lá e os olhos ficam parados, não é aquela coisa não, tá legal de verdade. Só interessante aqui, né, que tem muita referência de outros filmes, tanto na questão visual como na parte também de easter egg, ok? A gente vai falar sobre isso mais pra frente, né, em outros vídeos. Por isso eu repito pra vocês que esse filme foi muito bem trabalhado em todos os aspectos. Vocês precisam entender que tem todo um background sobre a falta do Pantera Negra, e isso interfere diretamente na emoção de todos os personagens de Wakanda. É como se fosse uma lacuna vazia, você percebe isso. Isso passa pra gente no filme, ok? Você sente o peso da morte do Chadwick Boseman nesse filme. Eu arrepio até de falar, de verdade. Eles fizeram questão de passar isso pra gente e, assim, acho que nem precisaria. Só o fato de a gente estar vendo Pantera Negra, você sentiria falta do Chadwick Boseman, mas ter todo um contexto que passa isso pra gente, porra, o filme é muito emocionante. Dói, galera, dói de verdade. Você sente como se tivesse perdido algum conhecido seu. O filme traz essa questão sobre o cara e você fica com aquele pensamento de, pô, como é que seria se o T'Challa tivesse aí?
Faz falta, galera, pra caramba. Pode ter certeza que você vai se emocionar. Capacidade de começar a chorar com 2 minutinhos de filme. Vocês sabem que eu sou casca grossa pra caramba. Prática, não sai nem areia daqui, mas eu, como fica um pouquinho úmido, né? Os olhos ficaram um pouquinho úmidos. Agora focando nos personagens em si. A Shuri nesse filme não é só uma cientista como a gente viu nos outros filmes. Ela deixa de ser coadjuvante e passa a ter importância, passa a ter profundidade, carisma. Ela é construída para ser a protagonista desse filme, até porque ela é a principal afetada pela morte do T'Challa, lógico. Então o que ela enxerga sobre o legado do Pantera Negra tá ligado diretamente ao plot do filme. Então, para não dar spoiler aqui para vocês, vamos falar sobre outro personagem importante, que é o vilão do filme. Vamos falar sobre o Namor. Galera, eu ainda não tenho uma opinião 100% formada sobre o Namor, ok? Eu ainda preciso assimilar mais um pouco a troca do background do personagem. Tanto na questão visual como de enredo mesmo, de verdade. Isso não significa que tá ruim de verdade. É só que tá diferente, por falta de costume mesmo. Você sente que o Namor é uma ameaça. Ele exala muito poder. Tem cenas que você realmente fica com medo do cara e até do povo dele. Aliás, nisso eles acertaram bastante o filme, ok? O background do povo de Talocan tem muita cultura. Não é uma cidade que afundou como Atlântida, mas é uma cidade com muita história, sabe? Com um visual realmente muito bonito. Você vai sentir muita atenção por causa deles. Ou seja, completamente diferente do que a gente vê nos quadrinhos. Aliás, a história por trás de Talocan é muito complexa. Traz uma mensagem para o filme que é na questão de exploração, sobre guerras, domínios de povos. É uma questão sobre humanidade. Eles abordam isso de um jeito realmente complexo. E isso entra naquilo que eu falei para vocês sobre construção de personagem. Você não sente que esse filme é um Pantera Negra 2. Você não vai sentir isso. Você sente que é um novo começo. Como se fosse, sabe, uma nova história sobre o Pantera Negra. Então tem muita origem, tem muita apresentação de novas informações para quem tá assistindo. Isso realmente eu achei bacana. Você fica realmente reposicionado na cronologia de Pantera Negra. Sobre a Riri Williams, assim, eu não sei se precisava dela nesse filme. Eu tô sendo sincero. A impressão que eu tenho é que foi mais para apresentar a personagem. É claro que não tinha como ela ser a protagonista do filme, impossível. Mas se tivessem colocado o Bruce Banner ali, dava na mesma. Mas assim, sabe, pro futuro da Marvel, a Riri Williams é interessante. Sabe, para um possível filme aí dos Jovens Vingadores, aí ok. Mas pra Pantera Negra, aí já não sei. Enfim, tá legalzinha, mas não precisava. Foi mais, acho que pra lembrar que a gente tá dentro do CM, ok? Mas assim, eu acho que o legal desse filme tá nos coadjuvantes. Eu diria que o legal desse filme do Pantera Negra tá na Rainha, tá nas Dora Milaje. O legal tá nessa galera e nos diálogos, é isso que você vai curtir. Eu falo isso porque a gente não tem mais o T'Challa. A gente tem a Shuri, ela vai tendo a construção até ser protagonista, ela não começa como protagonista. Tipo, boa parte do filme a gente sente falta do T'Challa. E isso que acaba pegando um pouco, entende? Só que essa falta de protagonismo não é de tudo ruim, porque eu também gosto de ver a construção de personagens. Em Wakanda eles também sentem falta de um protetor pra nação. E como a Shuri precisa ser construída como protagonista, a gente tem o Namor. E aí, galera, é aquilo que eu gosto de ver em filme de herói. Porrada, caos, pancadaria, destruição. Nisso, o Namor não deixa a desejar. Namor chegou na voadora. Literalmente, né? A propósito, nesse filme aqui, vocês vão entender de fato o que é preparo. Vocês vão entender o que é nerfar personagem e o que é buffar personagem. Pode me acompanhar que vocês vão ver. Né? Na análise com spoiler eu vou explicar pra vocês. Então, não perde a análise com spoiler, enfim. Eu diria que o final foi um pouquinho menos do que eu tava esperando. Foi um bom final, né? Mas eu senti que faltou um tchan, sabe? Eu tenho essa questão com finais de filme porque é o que determina como você sai do cinema. Você tá comprando um filme, porra, de repente tem aquele final que faltou um pouquinho. Imagina, aquele final que foi, porra, bom demais. Você sai pensando naquele final. E pelo que eu vi no pós-crédito, o pessoal saiu chorando. Então, dando uma revisada aqui no review, eu falei sobre a construção dos personagens, falei sobre as lutas, sobre os personagens em si, sobre o CGI, sobre o visual do filme que tá lindo demais. Então aqui vai meu veredito final aqui pra vocês. Como eu falei, galera, o filme é muito bom e eu não coloco na prateleira dos filmes recentes da Marvel. Esse filme é pra concorrer pra filme do ano, olha isso. O filme tá muito bonito, tanto na parte estética como nas lutas. Tá muito bem trabalhado na parte do diálogo. Minha nota agora é editor. Rufem os tambores. Minha nota agora é 8,8. Tá bom. Isso considerando que eu só vi uma vez, ok? Você sabe que, tipo, quando você vê uma vez, você sai de uma maneira. Depois você vê a outra, você pode gostar muito mais. Sabe? Essa nota eu posso mudar conforme eu for revendo o filme e for captando novas coisas. Provavelmente vai mudar e eu vou gostar mais. Mas eu repito, ok? Esse filme tá entre os melhores do ano pra concorrer com o Avatar, com The Batman. Se eu for colocar Thor pra concorrer com o Avatar, eu daria nota 4 no máximo, só pra você ter noção. E olha que Avatar nem estreou ainda, mas vocês entenderam. Então é isso aí, nota 8,8. Pode ir pro cinema tranquilo. Tem uma cena pós-crédito só, ok? Uma só.
Então vai lá, compra pipoca, compra lencinho, que vai precisar, e vai fundo assistir pra depois comentar aqui. Eu quero muito ver a tua opinião. Não sai sem se inscrever. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou trazer pra vocês o meu review completo com spoilers. Vou depois fazer uma análise completa pro futuro do Sam depois desse filme. Então vai ser muito importante que a gente vai fazer aqui no canal, com inscrição e sininho, senão você perde. Valeu, galera, até a próxima. Fui!